dia a todos os aprasquianos, a todas as nossas aprasquianas, a todo o nosso público que acompanha todas as terças-feiras o nosso programa Tem Fundamento Louro. Estamos aqui novamente para, mais uma vez, desmistificar, informar, levar ao conhecimento dos nossos associados alguns assuntos de nosso interesse, de interesse de todos nós, na realidade, Eu, como tenho recebido muitos questionamentos com relação a ações e observei que em muitos casos os nossos associados desacreditam de ações coletivas, não pelo resultado da ação em si, mas pela forma de como está sendo cobrado pela associação aquelas ações que nós herdamos e que estamos hoje tentando resolver para que todos possam ter o seu andamento perfeito, quem fez o trabalho possa receber, quem recebeu o benefício possa pagar, enfim, agilizando para que as coisas encaminhem como deveriam ter sido encaminhadas desde o início. Ou seja, a maioria destes parcelamentos que hoje a prática vem efetuando são de ações que foram interpostas em 2010, em 2011, em 2012, E quando tiveram uma sentença já definitiva, que deveriam então, quando do recebimento do sucesso da ação, já ter efetuado o pagamento pro jurídico, que é o que acontece normalmente, isso não aconteceu. Essa situação foi se enrolando, foi se aglomerando, foi se amontoando, como se diz, Aí varou vários anos, até tem casos ali de mais de 10 anos de discussão, até que culminou com essa ação judicial para cobrança dos honorários e mais uma vez passou por 2 ou 3 diretorias que também não deram uma definição e nós da atual diretoria resolvemos colocar um ponto final nisso, reparcelar, acertar, pôr em ordem e deixar a nossa associação com a situação financeira resolvida, tranquila, com as ações que tinham sido interpostas até ali resolvidas, para que daqui para frente, então, nós possamos, então, se necessário, apresentar novamente ações coletivas. E aí sim, o associado ter a tranquilidade de que vai entrar com uma ação coletiva, com todas as vantagens que tem uma ação coletiva. Por exemplo, quando a gente entra com uma ação coletiva, se eu contrato um advogado individual, por exemplo, para entrar com uma ação, para buscar um direito meu, eu tenho as custas judiciais, os honorários advocatícios, o risco de sucumbência. Em caso de ter que procurar, de ter que ir para a segunda instância ou até a terceira instância, esse custo pode ser alterado dependendo do contrato que foi firmado com esse advogado. E então, nada disso acontece com uma ação coletiva. Primeiro que o associado, para buscar um direito seu, ele não vai ter custas judiciais, ele não vai ter o risco de sucumbência, o seu processo vai ser acompanhado desde o início até o final, independente de passar em 1, 2 ou 3 instâncias, ele vai ser acompanhado sem alteração no custo, ou seja, vai ser definido um percentual e esse percentual vai se estabelecer desde o início até o final da ação. Então, no final da ação, quando houver a sentença final, calcula-se quanto se deu esse sucesso e sobre isso vai ser cobrado os honorários, sem mais nenhuma alteração, sem nenhuma surpresa. Então, a gente está cuidando para que as próximas ações coletivas que forem patrocinadas pela Prasc, quando eu, por exemplo, ganhar a ação, quando o meu advogado, o meu procurador, que será o jurídico da Prasc, tiver sucesso na ação, eu recebo a ação e nesse momento já efetue o pagamento dos honorários, para evitar essas surpresas e tudo isso que aconteceu e vem acontecendo hoje ainda. Então, na realidade, isso tudo que hoje vocês estão acompanhando não é uma situação normal. Aconteceu, mas não é normal. O normal é concluída a ação, recebe-se o fruto desta ação e paga-se os honorários. E encerrou por ali o trabalho. Sem o que aconteceu e vem acontecendo hoje, logicamente, como eu falei anteriormente, em virtude de deixado se arrastar durante um período enorme e discutir como ia ser pago, até que se transformou nessa bola de neve que hoje nós estamos resolvendo. Eu quero deixar um abraço a todos, dizer que na próxima terça-feira eu continuarei expondo sobre esse mesmo assunto. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode enviar para nós, que na próxima terça-feira
eu estarei concluindo este assunto e levando até vocês alguma outra pergunta, algum outro questionamento que porventura algum associado tenha. Um abraço a todos e até lá!